Vestibular CEDERJ 2025.1, questão 15, Física. Nessa questão, veremos conceitos de eletrostática, assim como algumas propriedades do campo elétrico. Quando uma carga Q é posta num vértice de um triângulo equilátero, o campo elétrico no centro do triângulo tem intensidade E. O campo elétrico é radial, porque aponta para fora ou para dentro da carga, e suas linhas de força estendem na direção dos raios de uma esfera imaginária, centrada na carga. O triângulo equilátero tem três lados iguais. No triângulo equilátero, o centro fica à mesma distância de qualquer um dos vértices. A equação que relaciona essas grandezas é o produto da constante eletrostática, K, com o módulo da carga pelo quadrado da distância entre Q e onde se quer medir a intensidade desse campo. Num triângulo equilátero, o centro fica à mesma distância D dos três vértices. Logo, em qualquer vértice que colocarmos Q, a intensidade do campo elétrico no centro será igual a E. O enunciado nos diz que, se colocarmos uma carga Q em qualquer vértice, a intensidade do campo elétrico é E. Se colocarmos três cargas nos três vértices, o campo elétrico resultante no centro do triângulo é nulo. Agora, quando nós colocarmos duas cargas em dois vértices e deixarmos o outro vazio, a intensidade do campo elétrico no centro do triângulo será E'. Como no enunciado não diz se a carga é positiva ou negativa, logo, se Q for positivo, as linhas de campo saem apontando o vetor E para o centro do triângulo. Como precisamos do ângulo da resultante dos vetores campo elétrico no centro do triângulo, por simetria, chegamos a 120 graus o ângulo entre os vetores. Percebe-se também que, se completarmos a circunferência, temos mais dois ângulos de 120 graus que formam 360 graus da circunferência. Para determinarmos E', devemos fazer a soma vetorial dos campos elétricos. Logo, o módulo, a intensidade da resultante E' entre os dois vetores é E' ao quadrado, que é igual a um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado, mais duas vezes um vetor pelo outro, multiplicado pelo cosseno de θ do ângulo, Isso vai dar a raiz quadrada de E ao quadrado mais E ao quadrado, que é os campos elétricos, mais duas vezes E vezes E, que é os campos elétricos, vezes o cosseno de 120 graus, que é o ângulo entre os dois vetores campo elétrico. Como o cosseno de 120 graus é igual a menos meio, e fazendo as operações algébricas, E' vai ser igual a raiz quadrada de 2E ao quadrado mais 2E ao quadrado, que multiplica por menos meio. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 2E ao quadrado menos E ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de E ao quadrado, que vai ser igual a E. Logo, E' é igual a E. A questão pede a razão de E' sobre E. Como com uma carga Q, o campo elétrico é E, com três cargas Q, o campo elétrico é nulo, e com duas cargas Q, o campo elétrico é E', logo, a razão de E' sobre E, substituindo E' pelo resultado que achamos, vai ficar E sobre E, que vai ser igual a 1. Logo,
A alternativa correta é a letra A. Podemos, num próximo vídeo, provar que, com 3 cargas em cada vértice, o campo elétrico é nulo. Isso ficará para um próximo vídeo.